Povo de Deus, boa noite. Estamos começando aqui com mais uma live na minha casa, onde ao sábado nós temos profetizado, declarado que tudo que nós desligarmos aqui na terra também será desligado lá nos céus. Eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos. Vamos fazer uma oração em primeiro lugar. Vamos pedir a Deus que venha tomar a direção desta live, que tudo aqui seja falado seja para glorificar o nome santo do nosso Deus. Amém? Feche os olhos. Senhor Deus e Pai, Deus amado, obrigado por mais esse momento estamos aqui na Tua presença, Pai. Pedimos ao Senhor a direção do Teu Espírito, para que não seja feita a nossa, mas a Tua vontade. Glorifica, Pai, o Teu santo nome, exalta de uma forma tremenda e poderosa, porque está escrito na Tua palavra que tudo que nós desligarmos aqui na terra também será desligado nos céus, e nós pedimos a bênção do Teu Espírito. Fala conosco hoje, Deus, é o que pedimos e já lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Existem momentos que nós achamos que nós não iremos conseguir, mas aí vem Deus e nos ajuda naquilo que para nós é difícil. Porque Deus diz a palavra que lembra que nós somos pó, que não somos nada se não for a presença dEle em nossas vidas. Vamos declarar que nós precisamos da ajuda do Senhor? Amém? Aleluia. Feche os olhos, vamos cantar uma canção em nome de Jesus. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar. Incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover os céus, a terra e o mar. Vou levar meus problemas a Deus. Entrega para Jesus. Entregar meus problemas a Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. E vou levar meus problemas a Deus. Entregar meus problemas a Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu também creio no poder da oração. Livro de Números, o capítulo 22, o versículo 11. Nós temos aqui aos sábados participado de um propósito de oração, onde está escrito lá em Mateus 16, 19, que tudo que nós desligarmos aqui na terra também será desligado lá nos céus. E eu quero desligar toda a malignidade, desligar todo o mal contra a tua vida, porque Jesus declarou que tudo que pedindo, crendo, recebereis. Amém? Números 22, versículo 11. Números 22, verso 11. Está escrito assim, veja. Eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo
porventura aí poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Olha só, esse homem chamado Balaque, ele contrata um homem chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Ele fala assim, ó, vem agora, amaldiçoa-me, porventura poderei, aí sim eu poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Você crê que Deus vai falar conosco? Eu também creio. Feche os olhos. Deus amado, Deus eterno, queremos entender a tua santa e gloriosa palavra. Então Deus fala conosco através desta mensagem. Usa a minha vida para aquelas pessoas que vão ouvir agora esta palavra. E desde já nós anulamos e desligamos toda maldição que foi lançada contra o teu filho ou contra a tua filha. Então Deus fala conosco agora. É o que nós lhe pedimos e já lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Prometo que não vou me demorar. Mas vamos então entender o que Deus quer falar conosco aqui em nome de Jesus. A Bíblia nos mostra que toda a história, o povo de Deus sempre foi perseguido. Ou até mesmo aqueles que havia algo sobre as suas vidas, que havia um propósito, uma promessa, sempre foram perseguidos. Se olharmos para o Jardim do Éden, quem tinha a promessa? Adão. Quem o inimigo vai usar para fazer Adão cair? A Eva. Quando sai do Egito, quando os filhos de Adão vão entregar uma oferta ao Senhor, quem tinha um propósito? Abel, porque entregou melhor do que ele tinha. E quem o inimigo usou para matar Abel? O seu próprio irmão Caim. E assim nós vamos vendo na palavra que todas as pessoas que têm um propósito, todas as pessoas que têm um projeto de Deus são perseguidas aonde quer que elas estejam. Eu posso continuar. Por exemplo, José. Havia um propósito sobre ele de José. Quem o inimigo usou para tentar destruí-lo? Os seus próprios irmãos. Davi, da mesma forma, não somente seus irmãos, mas com o próprio rei Saul, depois começa a persegui-lo. E quando nós vamos entendendo assim a palavra, nós compreendemos que todo mundo que é de Deus é perseguido. Jesus vai dizer em Mateus 5, versículo 11 e 12, mais do que feliz aquele que é perseguido, injuriado, as pessoas mentem ao seu respeito por causa de Jesus. Ele fala assim, olha, exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Sabe o que significa? Que se você está sendo perseguido ou perseguida, se o inimigo tem se levantado contra a tua vida, glorifica o nome do Senhor. Tem bênção de Deus chegando sobre a tua vida. Amém? E eu creio e profetizo assim em nome de Jesus. Então diz a palavra que o povo de Israel está diante de Moabe. E esse homem chamado Balaque, ele quer amaldiçoar o povo de Deus. A própria Bíblia diz que o povo saiu de 430 anos de servidão e agora estão diante desse problema. E esse rei chamado Balaque, ele vai pagar maldições, encantamentos, bruxaria para tentar destruir o povo de Deus. E diz a palavra que desde o momento que o povo passou a se purificar com água, sempre houve levante, sempre houve perseguição. Aqui mesmo em Números, no capítulo 19, número 19, Deus está falando a respeito, da separação. Mas vamos ler só um trecho para que você possa entender. Número 19, o versículo 12, diz assim, olha, ao terceiro dia se purificará com água, e ao sétimo dia será limpo. Então veja que Deus está dizendo que o povo vai passar a se purificar. Eu pergunto, qual é a água que nós tomamos banho, que nos purifica? Não é água do chuveiro, não, mas é água do quê? Do batismo. Quando nós nos batizamos, ali estamos lavando o nosso corpo, dizendo que não somos mais desse mundo e somos de quem? De Deus. E desde o momento que nós nos batizamos, o que acontece? Perseguições. O inimigo tenta de todas as maneiras nos destruir. Aí coloca briga, discórdia, contenda e tudo começa a vir contra as nossas vidas. O próprio Jesus Cristo. A palavra do Senhor deixa bem claro que quando ele se batiza, ele é conduzido pelo Espírito aonde? Ao deserto. E lá ele vai ser tentado por quem?
por Satanás. Então, desde o momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus e nos batizamos, quer dizer, nos purificamos, as lutas, elas vêm contra nós. Por exemplo, o povo acabou de se purificar, aí diz a palavra que agora vai começar muitas guerras. Primeiramente, o povo de Edom. Aqui em Números, no capítulo 20, o versículo 17. Veja, Números 20, o verso 17. O povo está caminhando para a terra prometida, então o povo precisa passar diante de algumas terras. Só que os reis destas terras, sabe o que eles fazem contra Israel? Tudo para atrapalhar. Olha só o que Moisés manda dizer para o rei de Edom. Veja, versículo 17. Deixa-nos, pois, passar. É Moisés dizendo para o rei de Edom. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita, nem para a esquerda, até que passemos pelos teus termos. Porém, Edom lhe disse, não passarás por mim, para que, porventura, eu não saia a espada ao teu encontro. Veja que o povo de Edom não quis deixar o povo de Deus passar. Sabe aquelas pessoas que não ajudam e só atrapalham? São pessoas como o povo de Edom, não te ajudam em nada, não fazem nada por você e ainda tentam atrapalhar. É sempre aquelas pessoas que, se puderem tirar de você, tiram, mas para ajudar, não podem. E existem pessoas que são assim, que nunca vão te ajudar. Elas mais atrapalham do que ajudam. Mas Deus permite que isso aconteça para que nós entendamos que o nosso único ajudador é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém? Aqui no Salmo 54, eu vou ler para você aqui, ó, Salmo 54, o salmista, ele diz assim no versículo 4, Salmo 54, verso 4, ele fala assim, olha, eis que Deus é o meu ajudador. Olha só o que ele está dizendo, Deus é o meu ajudador. O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. O que a Bíblia está dizendo? Que Deus é o teu ajudador. Porque às vezes queremos ajuda de pai, de mãe, de filho, de filha, do esposo, da esposa, ajuda de alguns irmãos da igreja. Só que Deus está mostrando que Ele é o teu ajudador, que antes de qualquer coisa, tudo que nós façamos, primeiro temos que buscar a Deus, porque Ele que é o nosso ajudador. Então o povo de Edom não deixou o povo passar e disse, se vocês passarem, vai ter guerra. Aí veio o rei de Cananeia. Olha comigo lá, Números 21, versículo 1. Ouvindo o cananeu, o rei de Arade, que habitava para a banda do sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel e levou alguns deles por prisioneiros. Veja que esse povo aqui de Arade, o cananeu, ele é aquele espírito que pega aqueles que são nossos e levam cativos. Por exemplo, o pai está orando pelo filho que está bebendo, fumando. A mãe está clamando porque a filha está presa num relacionamento de homem casado. Veja que são nossos parentes, familiares que estão presos, que foram levados cativos por Satanás. Aí tem gente da família que bebe, que fuma, que usa drogas. Tem gente da família que está preso no relacionamento tóxico. Todo dia a filha ou filho liga dizendo que não aguenta mais, que é muita perseguição, que está apanhando, que está sendo sujeito a situações degradantes. Quem são esses? São os nossos que foram presos pelo rei de Arade, o cananeu. É claro que Deus vai entrar com providência
E aqui diz a palavra que Deus vai trazer livramento. E eu quero desde já profetizar que todos aqueles que são seus, que estão presos, não importa aonde seja, seja no vício do cigarro, do álcool, seja no vício da maconha, seja num casamento tóxico, seja numa destruição de famílias, nós oramos em nome de Jesus. E não haverá mais prisões. Nós declaramos já nesta noite que toda prisão vai ser desfeita para a glória de Deus, porque assim aconteceu. O povo de Israel está caminhando para a terra prometida e as nações começam a se levantar, não somente Edom, mas o povo de Arate, que era o cananeu, mas também os amorreus e o povo de Bazã. Aqui em Números 21, o versículo 21 também diz assim, olha: então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: deixa-me passar pela tua terra. Você percebeu que ele está pedindo só passagem, mais nada, e nenhum deles querem ajudar. Deixe-me passar pela tua terra, não nos desviaremos pelos campos, nem pelas vinhas, as águas dos poços não beberemos, iremos pela estrada real até que passemos os teus termos. Porém Seom não deixou passar Israel pelos seus termos, antes Seom congregou todo o seu povo e saiu a encontro de Israel ao deserto, e veio Jaza e pelejou contra Israel. Mas Israel feriu a fio da espada e tomou a sua terra em possessão, desde Armon até Jaboque, até o filho de Amon, porquanto o termo dos filhos de Amon era firme. Veja que estão pedindo somente passagem, e a palavra está dizendo que eles têm se levantado contra o povo de Deus. O povo de Bazã, da mesma forma. Olha o versículo 33, veja. Números 21, versículo 33. Então viraram-se e subiram o caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu contra eles, e todo o seu povo a peleja em Edrei. E disse a Moisés: não temas, porque eu te tenho dado na tua mão a ele e todo o seu povo e a sua terra, e falhas como fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Veja que esse povo aqui, os amorreus de Bazã, eles não deixam passar e ainda vieram lutar contra o povo de Deus. Da mesma forma, mas acontece conosco. Nós somos perseguidos porque somos do Senhor. O diabo usa situações, pessoas, para se levantarem contra nós. Mas foi o que nós lemos lá em Mateus 5, versículo 11 e 12. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, disserem mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, ó glória. Então, se você está sendo perseguido ou perseguida, acredite, tem um grande galardão de Deus para a tua vida, tem uma grande recompensa do Senhor chegando sobre a sua casa. Eu declaro e profetizo que ainda este ano você vai viver uma grande bênção na tua vida, em nome de Jesus, porque todos que se levantaram caíram. E por último, o povo de Moabe e Midian. Esse aqui foi pior do que todos, porque ele não veio brigar, porque ele ouviu que Israel venceu de todos. Já que ele sabe que não pode vencer, ele vai apelar para onde? Para bruxaria. Números, capítulo 22. Veja, Números 22. Ele manda contratar um homem chamado Balaão. E ele fala assim, olha, versículo 6. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir, e o lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas com preço dos encantamentos nas mãos, e chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. Versículo 11, o que nós lemos a princípio. Eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra, vem agora, amaldiçoe, porventura poderei pelejar contra ele.
e o lançarei fora. O que ele quer? Ele quer amaldiçoar. Aí nós vemos, amados, que existem pessoas que, para fazer o mal, elas pagam. Eu lembro uma vez que uma pessoa me procurou e falou: pastor, meu pai, ele faz parte de uma religião, e a mãe de santo dele disse que ele estava com um problema no coração, e a mãe de santo dele falou que assim, olha, que a entidade disse que se ele fizesse um sacrifício, ele não ia precisar operar o coração. Estava arriscado ele botar uma ponte de safena no seu coração. Aí essa pessoa fala assim: pastor, o meu pai foi no banco, pegou um empréstimo de 8 mil reais e deu para a mãe de santo para que a entidade o curasse. Sabe o que aconteceu? Ele deu os 8 mil reais, ele deu, e a entidade não curou. Ele não botou uma, ele colocou 3 pontes de safena. Aí nós vemos que quando é para pagar para certas coisas, as pessoas dão um jeito. Quando é para financiar algo, as pessoas se viram. Menos para quem? Para Deus. Por exemplo, hoje, agora, não é? Tá tendo o jogo lá do Flamengo e do Palmeiras. Eu fui pesquisar quanto que estava o ingresso. O mais, vamos dizer assim, o mais simples, R$508. O médio, R$1.069. E o mais carinho, R$1.711. Quase ninguém foi. Liga agora o seu aparelho e vê lá, tá cheio, lotado. Tanto do Palmeiras como também do Flamengo. Pastor, então é pecado torcer? Não, não estou dizendo isso não. Tem condições? Vá. Aproveita o passeio, né? Se tem condições, vá. O que está em xeque aqui é que as pessoas, para si ou para alguém, as pessoas dão um jeito. Mas para Deus, as pessoas nunca têm condições. Aí vem aquele jargão: pastor, Deus sabe que eu não tenho, ou Deus sabe das minhas condições. É verdade, Ele sabe. E as pessoas, para fazer às vezes o mal para outra, ela paga. Para fazer o mal, para prejudicar outra pessoa, para destruir casamentos, para jogar maldições, as pessoas pagam. Porque elas acreditam que aquele encantamento vai funcionar. Olha aqui o Balaque. O Balaque está pagando o preço de encantamento para amaldiçoar o povo de Deus. Ele não está levando qualquer coisa, está levando dinheiro, está levando ouro, para que Balaão amaldiçoe o povo de Deus. Aí nós vemos que para amaldiçoar, o povo tem. Agora, e para abençoar? O povo não tem. Quando eu mesmo falo: olha, se você pode, abençoa, não posso, não tenho, não dá. É claro que ninguém aqui é obrigado, mas a Bíblia deixa bem claro que quando eu abençoo, eu sou abençoado. Aí vemos que para abençoar as pessoas nunca têm. Agora, se fosse para fazer uma maldição, fazer uma bruxaria, um encantamento, como Balaque que está fazendo, as pessoas faziam. Eu conheço pessoas que eram do outro lado, antes de se converterem, que faziam oferendas e compravam champanhe, e não era qualquer champanhe não. Segundo os relatos dessa pessoa, era o champanhe mais caro. Quando a entidade pedia conhaque, não é o Dreia que você passa na Vila Us... Não, eram os conhaques mais caros. Uma vez minha irmã falou: pastor, um conhaque, só a garrafa, R$998. Só uma garrafa para dar para o santo. Aí eu falei: meu Deus, quer dizer que as pessoas pagam, meu pastor? Pagam. Eu já paguei. Falaram para mim: pastor, eu já paguei. Eu já levei. Eu já doei. Porque eu acreditava na época que ele ia trazer benefícios para a minha vida. Hoje eu estou com Cristo, vejo que tudo que eu faço hoje é para a glória de Deus. Aí nós vemos que as pessoas pagam. As pessoas pagam encantamento, as pessoas pagam bruxaria, às vezes para destruir casamentos, às vezes para fazer outra pessoa perder o emprego.
Aí vemos que para Deus as pessoas não fazem. Para Deus as pessoas falam, ele nem precisa, é verdade que ele não precisa. Mas quando nós fazemos algo, isso chama a atenção de Deus para as nossas vidas. E digo, ainda que alguém tenha pagado um encantamento para te destruir, ainda que alguém tenha pagado uma bruxaria para destruir a sua casa, a sua família, sabe o que vai acontecer? Da mesma forma que Deus falou com Balaão. O que Deus disse para Balaão? Olha aí, capítulo 23, versículo 8. Diz assim, olha o que Balaão vai dizer para Balaque. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? Oh glória! Sabe o que significa? Que você é abençoado. Ainda que alguém tenha feito alguma maldição contra a tua vida, não dá para amaldiçoar aqueles que são abençoados. Você é abençoado. Você é abençoada por Deus. O que Balaão vai dizer para Balaque é a mesma coisa que os espíritos vão dizer para aquelas pessoas que querem o teu mal. Olha, não dá para amaldiçoar aquela pessoa. Não dá para destruir a casa daquela pessoa. Tem um Deus sobre a vida dele. Tem um Deus sobre a vida que não nos deixe chegar próximo, e eu declaro isso em nome de Jesus, que nenhuma maldição te alcançará, porque é isso que Balaão está dizendo. Olha, como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa, e como detestarei quando o Senhor não detesta. O que Balaão está dizendo para Balaque é, não dá, você pode pagar o preço que for, não dá. Não funciona a maldição nesse povo. E é isso que eu profetizo em nome de Jesus. Não funciona a maldição na tua vida. Não funciona a maldição na sua casa. Não funciona a maldição na sua família. Em nome de Jesus. E existem maldições que é pior do que um trabalho. Por exemplo, a inveja. A inveja é o pior mal que existe. A pessoa não precisa de nenhum centro, não precisa de lugar nenhum, é só ela ter inveja da outra, que se a pessoa não tiver Deus, ela acaba sendo atingida. Mas eu digo, nem a inveja vai te tocar, sabe por quê? Porque você é abençoada por Deus. Aqui mesmo, em número 23, o versículo 23 fala assim, olha, Números 23, 23, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel, oh glória. Contra a tua vida, contra a tua casa não vale encantamento. E encantamento, segundo o dicionário, é bruxaria. Não vale bruxaria sobre a tua vida, sobre a sua casa. Não vale bruxaria contra o teu trabalho. Não vale encantamento na sua casa e na sua família. Não vale, veja. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem feito. Eu quero orar pela tua vida, porque hoje eu desligo na terra todas as maldições. Eu desligo na terra todas as prisões que Satanás estava prendendo os seus. Assim como o povo lá o cananeu levou cativo alguns de Israel, só que Deus enviou o povo lá e eles trouxeram de novo os cativos. Eu profetizo que todos da sua casa, sua família que estavam cativos no vício do álcool, do cigarro, das drogas, da prostituição, das coisas ilícitas, serão livres em nome de Jesus. Eu desligo na terra todas as maldições. Eu desligo na terra juntamente contigo todas as prisões. Eu desligo na terra todas as pessoas mal intencionadas que querem o teu mal. Eu profetizo que a tua vida está abençoada em nome de Jesus. Amém? Vamos orar nesse momento em nome de Jesus Cristo? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Deus amado, Deus eterno e Deus Todo-Poderoso. A tua palavra diz, ó Deus, que tudo que nós ligarmos na terra será ligado também no céu, e tudo que nós desligarmos da terra também será desligado nos céus. Senhor, eu desligo hoje todas as maldições que foram lançadas contra o teu filho ou contra a tua filha. Eu desligo, ó Pai, toda palavra contrária.
Meu Deus, toda inveja, olho gordo, toda palavra de maldição que foi enviada contra o teu filho ou contra a tua filha, seja repreendido agora em nome de Jesus. Nós desligamos aqui na terra, porque nós cremos que também está sendo desligado aí nos céus. Meu Deus, eu desligo também todas as prisões. Até hoje o inimigo tem deixado aprisionado o filho, a filha, o marido, a esposa. Meu Deus, que toda prisão seja desfeita agora em nome de Jesus. Toda prisão do cigarro, do álcool, da maconha, das drogas ilícitas, toda prisão, meu Deus, da angústia, depressão, opressão, vontade de morrer, de sumir, desaparecer, todas as prisões sejam desfeitas agora em nome de Jesus. E todas pessoas mal intencionadas que querem o mal do teu filho, que querem o mal da tua filha, que seja repreendida agora em nome de Jesus. Nós desligamos aqui na terra todo mal contra o teu povo, porque está escrito que contra Jacó não vale encantamento, contra esta pessoa não vale encantamento, não vale embruxamento, contra esta pessoa nenhuma malignidade terá mais poder, porque esta pessoa está guardada pela potente mão do Senhor. Pai, nós oramos aqui nesta noite e abençoamos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, louvado seja o teu nome. Sobre a tua vida nenhuma maldição te alcançará. Amém? Vou terminar esta live, mas antes de terminar, deixa eu só fazer uma oração pela sua vida, porque diz aqui em Números 22:7 que eles levaram o preço do encantamento para amaldiçoar o povo de Deus. E como já falamos e explicamos, tem gente que paga mesmo para fazer o mal. Aí eu pergunto, quantos são aqueles que pagam não, né? Ofertam para fazer o bem. Eu pergunto, você já fez alguma oferta para alguém da sua casa que precisa de libertação? A Bíblia nos ensina que Jó, ele sacrificava pelos seus filhos, porque Jó dizia assim: talvez meus filhos pecaram contra Deus, então eu vou interceder pela vida deles. E ele sacrificava por cada filho. Eu pergunto, você já fez algum sacrifício por alguém da sua família que precisa de libertação? Porque tem gente que paga para fazer o mal. E eu pergunto, você tem coragem de abençoar, de fazer um sacrifício para que Deus abençoe quem necessita? Porque quando nós oramos, quando nós profetizamos e abençoamos, a bênção volta para nós também. Então eu quero fazer uma oração pela tua vida, porque eu creio que Deus vai colocar nas tuas mãos. Nós temos ouvido testemunho de pessoas que têm sido alcançadas e abençoadas porque deram, porque abençoaram. Eu quero abençoar a tua vida em nome de Jesus. Amém? Feche os olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, tem pessoas que pagam, Deus, para fazer o mal. Mas eu quero orar por essa pessoa que não quer pagar, mas quer, meu Deus, fazer um sacrifício para o Senhor abençoar alguém que precisa. Meu Deus, dá condições para esta pessoa. Dá condições para o teu servo, dá condições para a tua serva e abençoa toda a obra das mãos dos teus filhos. Meu Deus, abençoe que apareça na conta bancária. Abençoa, meu Deus, que o ímpio e o justo seja tocado para abençoar a vida desta pessoa. Libera a causa na justiça. Traz, meu Deus, a existência aquele que não existe para a honra e glória do teu santo nome. Eu oro e abençoo cada vida nesta noite em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima noite. Enquanto muitas pessoas estão agora voltadas para ver um time, nós estamos aqui voltadas para louvar e adorar o nome do Senhor. Então que Deus te recompense 1000 vezes mais. Amém? Lembrando que segunda-feira, às 7 da noite, estaremos aqui mais uma mensagem profetizando a unção de Obed-Edom sobre a tua vida. Amém? Se você pode abençoar, se Deus tem te dado condições e você sente no teu coração de abençoar esse ministério, que Deus te abençoe e multiplique 1000 vezes mais em nome de Jesus. Pastor, eu não tenho condições. A minha pergunta, e se Deus te der condições? E se Deus fizer aparecer na tua vida, você abençoa?
Então eu quero sempre orar para que Deus te abençoe sempre, em nome de Jesus. Amém? Então que Deus abençoe a todos. Tenha uma ótima noite e até segunda-feira, às 7 da noite, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração e precisar de mim, estou aqui em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. A paz.